Oi, gatas! Tudo bem? Eu sou a Mônica e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o nosso corpo. Eu tô trabalhando, né, em mais profundidade no manifesto corporal, que é a minha metodologia, sobre a relação do nosso corpo com o mundo. Então, como a gente transparece, transborda da nossa pele para fora. Você já percebeu que ou você já entendeu que o corpo é a integração da nossa mente e da nossa sensação, do nosso espírito, né? Sem ele, a gente não tem um veículo para experienciar as coisas por aqui. E tirando essa ideia meio mística, eu tento falar mais nesse lugar de experiências, de atravessamentos das coisas que acontecem através do nosso corpo. Então, por exemplo, quando você conversa com alguém, aquela pessoa te traz uma informação e aquilo, de alguma maneira, mexe com a estrutura corpo, mente e espírito. No caso aqui a gente pode falar sobre emoções, né? E como a gente habita esse corpo? Qual é a forma em que você está habitando o seu corpo hoje? Já parou para pensar nisso? Se essa forma ela é uma forma consciente, intencional, ou se você simplesmente vai deixando as coisas acontecerem, vai deixando o seu corpo vivenciar, receber e transbordar as coisas da maneira que for. E aqui eu não estou julgando sobre o que está certo e o que está errado, mas eu trago esse momento de reflexão para você tentar entender como você habita esse seu corpo. E aí, ouvir o que existe dentro dele, no caso, sentir, perceber, o que existe dentro desse corpo é uma maneira de você dar vazão para suas necessidades. E nisso eu falo tanto as necessidades bem corporais, se alimentar, tomar água, fazer sua higiene, quanto as suas necessidades emocionais e mentais. Por exemplo, o nosso movimento até o nosso trabalho, a forma como a gente se posiciona nesse trabalho, a forma como a gente se movimenta ou se posiciona também nas nossas relações interpessoais. Se você acaba sendo uma pessoa mais retraída ou mais expansiva, se você acaba não ocupando os seus espaços ou se você acaba ocupando o espaço de todo mundo. Isso é observar a maneira como você está habitando o seu corpo. E como que você está interferindo também nos outros corpos que existem à sua volta. Ai, ai, é interessante, né? Parar para pensar nessas possibilidades. E aqui a gente também pode falar sobre como o movimento do nosso corpo, ele também é um sentido, né? A gente enxerga, a gente sente aromas, a gente sente sabores, a gente sente também o tato, mas além de tudo isso, a gente também se movimenta. E esse lugar de movimento, ele acaba interferindo nas coisas que existem à nossa volta. Quando eu pego alguma coisa, algum objeto, né? Esse objeto ele sai do lugar onde ele estava e vem parar na minha mão. Quando eu toco em alguém, a energia, o meu movimento, ele vai interferir no campo daquela pessoa, e não só nesse campo místico, mas nesse campo de pensar, de sentir daquela outra pessoa. E o que ela faz em direção ao meu corpo também acaba por me interferir. Então, essas experiências, esses caminhos que a gente tem enquanto habitamos o nosso corpo, ele acaba se tornando uma experiência, um caminho de via dupla.
onde eu me movimento, afetando, e onde eu acabo sentindo o movimento que vem até mim, me vulnerabilizando aquele movimento, quem sabe. E isso está relacionado sobre essa permeabilidade, né, do quanto a gente permite o outro vir e quanto o outro nos permite ir também na sua direção. Esses caminhos, eles acontecem constantemente. Por mais que você seja uma pessoa que gosta mais da solitude, uma pessoa que gosta de se manter mais sozinha, fazendo as suas coisas, aquilo que você faz acaba afetando, sim, os outros. Pessoas que gostam de você, pessoas que estão mais próximas. Os outros também acabam afetando a você. Porque nós somos seres coletivos, como humanos, né? A gente está em constante troca com o outro. E por mais que você acredite que seja completamente independente, você depende das pessoas para se alimentar, né? As pessoas que foram lá, cultivaram um alimento, produziram, quem construiu o lugar onde você está habitando. Então, várias outras coisas, quem, né, trata a nossa água para a gente poder beber, para a gente poder saciar a nossa sede. Então, muitas dessas relações, elas acabam sendo relações indiretas de dependência. E esse habitar, esse perceber é uma coisa interessante quando a gente traz isso tudo para o nosso consciente. E aqui a gente não fala só sobre movimentos, né, de existir, de existência, mas a gente pode ir também para esses caminhos do próprio exercício, do próprio se mover com intencionalidade de melhorar esse corpo, especificamente. Durante esses exercícios físicos que a gente está realizando, como a gente está habitando esse corpo? Com direcionamento, com intenção para aquilo que a gente está fazendo? A gente está se observando enquanto seres que estamos ali nos exercitando, ou simplesmente seguindo uma tabela, um padrão que a gente precisa fazer e tudo certo. Então aqui eu deixo o meu convite para esse primeiro momento, né, onde a gente já tinha conversado sobre essa sensação da presença do corpo. Se você não viu o vídeo passado, dá uma olhadinha. É uma prática bem interessante para fazer a princípio, para sentir essa presença, esse corpo existente, né? E aqui eu trago só uma pequena, um pequeno questionamento mesmo sobre a forma em que a gente está habitando esse corpo, essa presença. E aí a gente tem muita coisa ainda para conversar sobre tudo isso. Mas aí eu te vejo nos próximos vídeos. Até lá!